Agora, nós vamos começar a correção das nossas atividades 2, que está relacionada à porcentagem. Nosso primeiro exercício é na página 205, exercício de número 2. Dos 80 quilos de alimento arrecadados pelo sexto ano para ajudar a creche Criança Feliz, 25% foram recolhidos por Mariana. Qual foi o percentual recolhido por ela? Eu sei que tudo que foi arrecadado, os 80 quilos, é 100%. A Mariana só conseguiu 25 quilos. Então, 25 quilos corresponde a quanto por cento desses 80 quilos? Eu vou escrever uma fração. 25, o numerador, vai ser a quantidade que a Mariana conseguiu, e o denominador 80 vai ser a quantidade que todos os alunos conseguiram juntos. Ficamos com 25 sobre 80. Quando eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. O numerador 25 está dividindo o denominador 80. Então, eu vou dividir. 25 dividido por 80 não tem como, porque ele é um número menor. Então, você acrescenta um zero. Esse zero, você vai fazer a mesma forma na resposta. Você vai acrescentar um zero e uma vírgula. 250 dividido por 80 é 3, porque 3 vezes 80 é 240. 250 menos 240 vai sobrar 10. 10 não divide por 80 porque é menor. Eu acrescento novamente um zero. Mas não precisa acrescentar nada na resposta. Você continua respondendo normalmente. 100 dividido por 80 é 1, porque 1 vezes 80 é 80. 100 menos 80 sobra 20. 20 não divide por 80, acrescenta um zero, fica 200. 200 dividido por 80 é 2, porque 2 vezes 80 é 160. 200 menos 160 sobra 40. 40 também não divide por 2, acrescento novamente outro zero. 400 dividido por 80 é 5, porque 5 vezes 80 é 400. Então, sobrou o resto zero. Logo, eu tenho o número decimal 0,3125. Observe que eu tive uma fração, depois eu transformei a fração em decimal, e agora eu quero ela na forma de porcentagem. Quando você tem um número decimal e quer transformar em porcentagem, basta você multiplicar por 100. Se você multiplica por 100, você pode voltar a vírgula duas vezes. Uma vez vai ficar entre 3 e 1, mais uma vez vai ficar entre 1 e o 2, ou seja, 31,25%. Mas caso você não lembre dessa regra da vírgula, de movimentar a vírgula, você faz a multiplicação normalmente. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 3 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Faça o mesmo processo com o segundo zero. 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 2 é 0, 0 vezes 1 é 0, e 0 vezes 3 é 0, e 0 vezes 0 é 0. Agora, faço o mesmo processo com 1. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 2 é 2, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 3 é 3 e 1 vezes 0 é 0. Agora, você soma. Repete o 0, 0 mais 0 é 0, 5 mais 0 é 5, 2 mais 0 é 2, 0 mais 1 é 1, 0 mais 3 é 3 e repete o 0. Observe que até então eu não me preocupei com a vírgula, eu simplesmente fiz a soma e fiz a multiplicação. Depois que você fizer todo esse processo, é que você vai se preocupar com a vírgula. Você vai contar quantos números tem, quantos algarismos tem depois da vírgula. Tem o 3, o 1, o 2 e o 5, ou seja, 4 algarismos. Isso quer dizer que você tem 4 casas decimais. Na resposta, precisa ter a mesma coisa, 4 casas decimais. Então, a vírgula precisa ficar entre o 1 e o 2, porque aí você vai ficar com 2, 5, 0 e 0, ou seja, 4 números depois da vírgula, 4 casas decimais. 0,31,2500 é a mesma coisa que simplesmente 31,25% foi arrecadado por Mariana. Nosso próximo exercício, número 3. A quantia de 1.143
representa qual porcentagem de 2.540? A mesma ideia do exercício anterior. Eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir o valor que eu quero saber a porcentagem do total. Ou seja, eu criei uma fração, que o numerador é 1.143, que é o que ele quer saber a porcentagem, de um total de 100%, que corresponde a 2.540. Então, ao dividir esses dois valores, como nós já sabemos como desenvolver a divisão, nós encontramos 0,45. Como eu quero a resposta em porcentagem, basta multiplicar por 100 e nós vamos ter 45%. Nosso próximo exercício é o número 4. Sabe-se 37% de uma distância x corresponde a 600 metros. Qual é a distância x? Na matemática, quando você não sabe uma coisa, um valor, você representa isso com uma letra. Então, o que ele está dizendo é que, se você calcular 37,5% de x, de um valor que nós não sabemos ainda, você tem que encontrar 600. Ou seja, que número que eu vou multiplicar com 37,5%, que o resultado vai ser 600. Eu sei que eu não posso fazer cálculo com esse 37,5%, ou seja, com o número na forma percentual. Eu preciso transformar ele, pelo menos, em uma fração. Então, é isso que eu fiz. Eu transformei 37,5 dividido por 100. E eu sei que eu tenho que multiplicar pelo valor total. Mas, nesse caso, nós não sabemos quem é esse valor. Então, eu vou multiplicar por x. E eu tenho que encontrar 600. Se você tivesse esse número x, o que você faria? Você ia multiplicar 37,5 por x e dividir por 100. E aí você encontraria o valor 600. Então, você vai fazer o processo inverso, você vai fazer o contrário para encontrar o que nós queremos. O 100, ele não ia dividir? Então, nós vamos multiplicar pelo 600. 600 vezes 100, 60 mil. Observe que quando você multiplica números que terminam em 0, 600, 700, 800, 100, você só precisa multiplicar a parte que não tem zero. 6 vezes 1, 6. E agora, acrescentar os zeros. O 100 tem 2, acrescentei 2 zeros. O 600 tem mais 2 zeros, acrescentei mais 2. Observe que tem 4 zeros. Bom, o 37,5, ele ia multiplicar com o valor x, se tivesse, mas como não tem, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o nosso resultado, 60 mil, e vou dividir pelo 37,5. E nós vamos encontrar 1.600 metros. Ou seja, se você multiplicasse 37,5 por 1.600 e dividisse por 100, você ia encontrar 600. Então, nós fizemos o caminho inverso para encontrar o total. Há outras formas de você resolver esse exercício e chegar na resposta correta. Nosso próximo exercício é o número 5. O exercício 5, ele diz: uma escola ela tem 25 professores, dos quais 24% ensinam matemática. Quantos professores ensinam matemática nessa escola? Aqui eu tenho que entender que o total foi dado. Todos os professores correspondem a 25 por 25. Só porque desses 25, 24% são pessoas que dão aula de matemática. Então, quanto é 24% de 25, que é o total? Bom, lembra que eu não posso fazer cálculo com o símbolo de porcento, então eu vou escrever 24 sobre 100 e nós vamos multiplicar por 25. Eu dividi primeiro, 24 dividido por 100 é 0,24, e depois multipliquei por 25 e encontrei 6. Ou seja, nós temos 6 professores desses 25 que são professores de matemática. Concluímos o nosso exercício 5.
Nosso próximo exercício é o número 6. Na compra de um aparelho, obtive um desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se eu paguei R$ 102 pelo aparelho, qual era o valor original do aparelho? Bom, o que ele falou foi que houve um desconto. Esse desconto, então, quer dizer que diminuiu o valor. Então, se eu paguei R$ 102. Bom, então eu sei que o valor tem que ser acima de 102. Tem que ser um valor maior. Esse valor total que você ia pagar, ele é o 100%. Então, se você tem 15% de desconto de um total que era 100%, você pagou 85% desse valor. Então, nós não sabíamos ainda qual era o valor, nós não sabemos qual é o valor que ele teria que pagar, mas nós sabemos que ele é 100%, ou seja, 15% de desconto e 85% que ele pagou. Ele pagou, então, 85% de um valor X, que deu um total de R$ 102. Bom, então agora nós vamos fazer o processo de multiplicação. 85% na forma de fração vai ser 85 sobre 100, de um valor que nós não sabemos qual é. Lembra que na matemática, quando você não sabe um valor, você escreve uma letra. E nós temos que encontrar aqui 102. Então, nós vamos fazer o processo inverso. Nós vamos multiplicar pelo 100, o 102, porque ele seria dividido. Então, 100 vezes 102, 10.200. E eu vou dividir 10.200 por 85, porque 85, como está no numerador, ele estaria multiplicando. Então, como nós estamos fazendo o contrário, nós estamos dividindo. Encontramos, então, o valor original, R$ 120 do total. Pessoal, nessa aula, nesse vídeo, nós corrigimos até o exercício 6 da atividade 2. Nossa próxima aula, nós vamos continuar a correção dos exercícios 2.